Sam, você quer se sentir confortável, quer ter amigos e quer ser como antigamente, sabe? Ser baixinho, ter 1,5 metros de altura. Danny DeVito acabou de completar 80 anos, mas sua história de vida é de partir o coração. Sua própria mãe admitiu que nunca o quis. Seu pai se tornava violento todas as noites quando bebia. A polícia foi chamada à sua casa 17 vezes antes de Danny completar 15 anos. Mas essa não é a pior parte. Danny escondeu um segredo doloroso por décadas. Uma doença rara que torna cada dia doloroso. Hollywood lhe ofereceu milhões para uma cirurgia e um lifting facial. Ele recusou e perdeu o contrato. Agora, aos 80 anos, a verdade sobre seu sofrimento finalmente está vindo à tona. A vida de Danny DeVito não começou fácil. Ele nasceu em Neptune, Nova Jersey, em 1944, e desde o início, as probabilidades estavam contra ele. Sua mãe, Julia, já tinha 40 anos e havia criado vários filhos. Ela não queria mais um ano de vida. Ela admitiu isso abertamente. Eu não o queria, mas tenho muito orgulho dele. Uma confissão daquelas teria destruído qualquer um. Mas para Danny, tornou-se o combustível que alimentou aquele sentimento precoce de rejeição. Nunca o abandonou, e ele o carregou como uma sombra durante toda a infância. Ele seguiu em frente. Queria provar seu valor, mas suas lutas não terminaram aí. A vida em casa era imprevisível. Seu pai, Daniel Sr., era um bom homem durante o dia. Era dono de uma loja de doces em Asbury Park e era muito querido. Mas quando a noite caía e o álcool fazia efeito, ele se transformava em outra pessoa. Irritado, barulhento, até agressivo. Danny aprendeu a observar os sinais, o som de garrafas. A maneira como os passos do pai mudavam, às vezes se escondendo em armários, outras vezes correndo para as casas dos vizinhos entre 1950 e 1955. A polícia foi chamada à sua casa pelo menos 17 vezes. Essas experiências da infância deixaram cicatrizes profundas. Anos depois, ele próprio permaneceu sóbrio e, em 1992, fundou um programa de apoio chamado Little Giants, que ajudou mais de 15,000 crianças de lares como o dele a obterem o apoio necessário até ele completar 14 anos. Danny sabia que precisava sair dali. Seu bairro estava se deteriorando. A heroína estava por toda parte. 2 de seus amigos de infância morreram antes de ele completar 16 anos. Então, ele elaborou um plano. Estudou muito, economizou $237 fazendo bicos e convenceu seu padre a conversar com seus pais. Ele queria entrar em uma escola que o preparasse para o sacerdócio. Ele não queria atenção. Só queria que os outros sofressem menos antes de começar a atuar. Encontrou outro emprego, um que a maioria dos fãs não esperaria, cabeleireiro. Treinou para isso, dedicando 500 horas. Formou-se em segundo lugar na sua turma na escola de cosmetologia. Trabalhou no restaurante da sua irmã Angela em Salem, ou Curl Up and Die. Ficou tão bom nisso que as pessoas marcavam hora com meses de antecedência. Chegou a ganhar prêmios pelo seu penteado Neptune Twist. Levava a coisa a sério, mesmo que um dia tenha começado apenas para conhecer raparigas, fazendo o cabelo de uma cliente. O marido dela, um produtor de teatro, disse ao Danny para fazer um teste para uma peça. Foi assim que tudo começou. Danny não sonhava em ser ator. Em 1962, candidatou-se à Academia Americana de Artes Dramáticas para aprender maquilhagem. Pediram-lhe que fizesse um monólogo, apesar de não ter qualquer experiência. Ele resolveu tentar. Interpretou uma cena do filme Rainmaker. Algo mudou. Ofereceram-lhe uma vaga, não para maquiagem, mas para a atuação. Ele recusou imediatamente. Voltou ao salão, mas 3 dias depois a escola ligou novamente e ofereceu-lhe uma bolsa parcial. Essa segunda ligação mudou sua vida alguns anos depois. Ele morava em Nova York com seu colega de quarto, Michael Douglas. Dividia um apartamento minúsculo com baratas, quase sem aquecimento e um aluguel de $75. Mal conseguiam pagar. Douglas mantinha em segredo que era filho de Kirk Douglas. Certa-vez, comeram feijão enlatado e pão amanhecido. Gastaram seus últimos $27 imprimindo retratos e entregando-os pela cidade, enquanto Douglas encomendava pãezinhos. Danny era constantemente rejeitado, mas o laço entre eles durou anos. Douglas pediu que Danny fosse escalado para Um Estranho no Ninho. Foi um papel que mudou tudo antes de sua grande oportunidade. Danny passou por um período difícil em Hollywood entre 1967 e 1970. Na verdade, ele queimou seu contrato em uma fogueira na praia. Recusou-se a se tornar outra pessoa em busca da fama. Sua resposta à pergunta de um diretor de elenco o marcou por anos. Prefiro ser a melhor versão de mim mesmo do que uma versão inferior de outra pessoa.
Seus primeiros papéis eram mal remunerados e exigiam muito esforço. Seu primeiro espetáculo off-Broadway pagava $25 americanos por semana. Ele trabalhava em turnos noturnos em uma gráfica para pagar o aluguel durante a temporada. Lutou contra uma depressão severa. Quase desistiu de seu primeiro filme. Pagaram-lhe pouco mais de $200 americanos e ele contraiu pneumonia filmando em água gelada. Chegou a dormir em um celeiro para economizar dinheiro. Seu pai adoeceu em 1972 e Danny não conseguia ir muito para casa depois de sua morte. Isso o devastou. Candidatou-se a um emprego nos Correios e pensou em desistir da carreira de ator. Mas no mesmo dia recebeu uma carta oferecendo-lhe o emprego. E o telefone tocou. Era sobre uma audição para Um Estranho no Ninho. Aquele momento mudou tudo. A dor, ele acreditava tanto em DeVito que Danny nem negociou um salário maior. Assinou o contrato na hora, mesmo recebendo 40% a menos que outros atores. E assim, sem mais nem menos, tudo mudou antes do táxi. Ele foi rejeitado em quase 200 testes ao longo de 3 anos. Os diretores de elenco constantemente lhe diziam que ele era baixo demais, estranho demais, diferente demais. Mas quando a série estreou, ele se tornou uma sensação em apenas 8 episódios. Recebeu mais de 11. 000 Cartas Defunct, algo inédito. Principalmente para um personagem coadjuvante. Louis De Palma simplesmente não era engraçado. Ele era cruel, grosseiro e simplesmente horrível. E as pessoas adoravam. Os censores recebiam de 3 a 5 cartas de reclamação por episódio, só por causa das falas de Louis. DeVito se preparava para cada cena sentando-se sozinho. Ele listava silenciosamente todos que já o haviam rejeitado. Essa raiva, essa energia ia direto para sua atuação. Funcionou até 1980. 93% dos americanos reconheciam Louis De Palma apenas pela voz ou pelo contorno de sua sala de controle. Construída para se adequar ao tamanho de DeVito, tornou-se um dos cenários mais icônicos da história da televisão. Então vieram os prêmios em 1980. DeVito ganhou um Globo de Ouro um ano depois. Ganhou um Emmy, o que chocou a todos. Louis De Palma não era um herói típico, nem mesmo um personagem simpático, mas as pessoas não conseguiam desviar o olhar. A vitória no Emmy foi especialmente doce porque DeVito havia sido ignorado durante toda a primeira temporada da série. Quando finalmente recebeu seu troféu, ele disse apenas 12 palavras. Obrigado. Estou muito feliz com isso. Taxi é a melhor série da TV. Tornou-se o discurso de agradecimento mais curto da história do Emmy. No mesmo ano em que as casas de apostas de Las Vegas previam Jack Albertson como favorito para ganhar o Globo de Ouro. DeVito o derrotou nos bastidores. Alguns jurados nem sequer queriam indicá-lo. Achavam que seu personagem era tão ruim que não merecia um prêmio. Mas sua vitória mudou tudo. Provou que o público também podia amar vilões. Essa ideia moldou a televisão por décadas. A NBC chegou a tentar suborná-lo, oferecendo-lhe $175 americanos. 0 por episódio para ter seu próprio programa, o que era mais de 11 vezes o seu salário. Ele recusou. Queria permanecer fiel ao elenco de Taxi. Em meio a todo esse sucesso, DeVito conheceu Rhea Perlman e aconteceu de uma forma peculiar. Ela estava namorando o colega de quarto de DeVito e foi terminar o relacionamento. Foi quando ela conheceu Danny. Eles conversaram por 6 horas naquela noite. DeVito disse mais tarde que, em 22 minutos, já sabia que queria se casar com ela. Um ano depois, Perlman entrou para o elenco de Taxi para interpretar a namorada de Louis. Os produtores nem sabiam que eles estavam namorando na vida real. A química entre eles era tão genuína que todos consideraram uma atuação brilhante. Depois de apenas 2 semanas morando no minúsculo apartamento de Danny, de 42 metros quadrados, eles se mudaram juntos em segredo. Mesmo após o casamento em 1982, mantiveram camarins separados no set para evitar favoritismos. A maioria das pessoas não sabe que eles também trabalharam juntos nos bastidores. Em 1983, fundaram discretamente a Jersey Films, sua própria produtora. Trabalhavam à noite e nos fins de semana, ainda filmando Taxi mais de 40 anos depois. Colaboraram em 17 projetos juntos e até criaram uma regra. Nunca ficavam mais de 2 semanas sem trabalhar em algo criativo em equipe desde o fim das filmagens de Taxi em 1983. DeVito fez algo que a maioria dos atores de televisão não conseguia. Fez a transição para o cinema. Naquele mesmo ano, ele conseguiu um papel no filme Affair, pelo qual ganhou o Oscar de melhor filme em 1984. Roubou a cena em Romance the Stone, que arrecadou mais de $115 milhões americanos com um orçamento de apenas $10 milhões americanos.
Eles fizeram um acordo para dividir 40% dos lucros. Foi um risco enorme, mas valeu a pena. O filme arrecadou 216 milhões de dólares americanos no mundo todo, o que seria mais de 500 milhões de dólares americanos hoje. Estima-se que cada um tenha ganho entre 35 milhões de dólares americanos e 40 milhões de dólares americanos. Este filme mudou a forma como as pessoas viam DeVito. Ele não era mais apenas um ator coadjuvante excêntrico. Ele era um protagonista. Ele provou que não era preciso ser alto ou bonito para sustentar um filme. Bastava ser bom, e todos acompanharam sua carreira de ator. DeVito também estava construindo algo nos bastidores. Em 1984, ele dirigiu um telefilme chamado Ratagorist's Game. Em 1986, dirigiu um episódio de Amazing Story, reunindo-se com Rhea. E em 1989, reuniu seus colaboradores de Romance the Stone para Wars of the Roses. A história era brutalmente engraçada e repercutiu bastante na Alemanha. O título chegou a virar gíria para um divórcio litigioso. O estilo de DeVito era lúdico, peculiar e emotive, destacando-se até mesmo nos créditos iniciais. Criado pelos lendários diretores de arte Saul e Elaine Bass, o estilo demonstrava o caráter único do filme. Não foi apenas um sucesso, demonstrou a capacidade de DeVito de combinar atuação e direção sem perder o foco. Em 1992, DeVito passou por uma transformação completa ao interpretar o Pinguim em Batman: O Retorno. Não era apenas uma fantasia. A atuação de DeVito foi selvagem, aterrorizante e um tanto trágica. Os fãs o adoraram. Ele chegou a ser indicado a melhor vilão no MTV Movie Awards anos depois. Ele disse que interpretaria o Pinguim novamente com prazer se Burton retornasse. Mas DeVito não parou por aí naquele mesmo ano. Ele dirigiu Hoffa, um filme sério sobre o chefe sindical Jimmy Hoffa. Jack Nicholson interpretou Hoffa e DeVito dirigiu e atuou ao seu lado. Foi uma ousada mudança em relação à comédia. Ele colaborou com o renomado roteirista David Mamet e fez um filme repleto de discursos, raiva e lutas de poder. Uma frase no trailer resumiu tudo. Vamos à marcha e vamos conseguir o que viemos buscar. Esse era DeVito, que mostrou que podia encarar histórias difíceis e torná-las realidade. Bem, em 1992, DeVito trilhou um novo caminho. Ele fundou sua própria produtora, a Jersey Films. Isso não foi apenas uma jogada de vaidade. Ele colaborou com Michael Shamberg e, mais tarde, com Stacey Sher. Juntos, construíram um dos estúdios independentes mais poderosos da década de 1990. DeVito queria encontrar roteiros excelentes e ajudar a transformá-los em filmes. Em 1994, a Jersey Films assumiu um grande risco com um roteiro ousado. Esse filme era Pulp Fiction. Tarantino havia escrito algo sombrio, estranho e completamente original depois de ser rejeitado por um estúdio. A Jersey Films o manteve vivo. Deram dinheiro e espaço para escritório à empresa de Tarantino. O orçamento total foi de apenas 8 milhões de dólares americanos. Tarantino prometeu que o filme teria a aparência de um filme que custou 25 milhões de dólares americanos e cumpriu sua promessa. O filme foi lançado em outubro de 1994. Após sua estreia em Cannes, tornou-se um clássico e provou que DeVito tinha um talento especial para trabalhos ousados e inovadores. Em 1996, DeVito dirigiu Matilda, um filme baseado no livro de Roald Dahl. Ele interpretou o terrível pai de Matilda e escalou sua esposa, Rhea Perlman, para o papel de sua mãe. O que tornou o filme especial não foi apenas o filme em si, mas também o que aconteceu nos bastidores. A jovem estrela Mara Wilson estava lutando contra o câncer de sua mãe. DeVito e Perlman cuidaram dela como se fossem da família. DeVito chegou a levar uma versão quase final do filme para o hospital para que sua mãe pudesse vê-lo antes de falecer. Wilson disse mais tarde que eles se sentiram como seus queridos tios. A Jersey Films produziu filmes excepcionais. Em 1999, lançaram O Mundo de Andy. Eles eram donos da casa desde 1994. A residência de 125 metros quadrados ficava em um terreno de 0 metros quadrados. Tinha adega, academia, ateliê e 2 piscinas. Tinha tudo, mas nessa época seus 3 filhos, Lucy, Grace e Jake, já eram adultos. A venda não foi apenas uma questão de dinheiro. Em 2006, aos 62 anos, marcou o fim de uma era para a família. DeVito entrou para o elenco de It's Always Sunny in Philadelphia.
Inicialmente, a emissora não o queria, achavam que ele era famoso demais. Mas o criador da série, Rob McElhenney, se esforçou para convencê-lo e conseguiu. A audiência aumentou 227%. DeVito também não cobrou um cachê exorbitante. Apenas $70 americanos, zero por episódio, apesar de ter ganhado 10 vezes mais no auge da carreira. Em 2010, o público jovem o conhecia mais por Frank Reynolds do que por qualquer outra coisa. DeVito não tinha medo de se entregar completamente e entreter. Em um episódio, ele se cobriu de álcool em gel e deslizou nu pelo chão. Isso não estava no roteiro. O incidente tornou-se lendário. Ele saltou do sofá com a maquiagem completa e encharcada de suor. Teve uma erupção cutânea, mas recusou-se a desistir em 2013. Chegou a tomar banho em água suja quando alguém lhe perguntou se não era demais. Disse que, na sua idade, vaidade era apenas outra palavra para a oportunidade perdida. Mas, nos bastidores, a dor persistia. Em 2008, os médicos descobriram que ele tinha uma grave lesão na coluna. Em 2010, passava quase metade dos seus dias de filmagem com dores extremas. As suas manhãs começavam às 4h30. Depois de 4 horas de fisioterapia, saltava num pequeno trampolim, tomava banhos quentes e frios e até ficou de cabeça para baixo no seu trailer durante uma cena num toboágua em 2011. Foram necessárias 19 tomadas e ele acabou com vasos sanguíneos rompidos no olho. Mas a cena foi adicionada à versão final em 2012. DeVito e Perlman separaram-se após 30 anos de casamento. Chocou a todos, mas as rachaduras começaram em 2011, quando DeVito estava trabalhando muitas horas e rumores circulavam sobre sua amizade com uma mulher muito mais jovem no set de filmagem. Eles participaram de 38 sessões de terapia, mas não conseguiram reconstruir o relacionamento. Em 2013, foram vistos de mãos dadas novamente. Ele alugou o mesmo apartamento. Eles tiveram seu primeiro encontro. Tentaram novamente e permaneceram juntos por mais 4 anos antes de se separarem definitivamente em 2017. Mesmo após uma segunda separação, nunca se divorciaram, chegando a um acordo de partilha de bens sem ir ao tribunal em 2019. DeVito comprou uma casa a menos de 1,5 km da de Perlman. Eles ainda conversavam todas as quartas e domingos. Encontravam-se no mesmo restaurante, na mesma mesa, todos os meses, como nos velhos tempos. O filho deles disse certa vez que ainda compartilhavam uma conta da Netflix. Até trocavam mensagens enquanto assistiam aos mesmos programas em casas diferentes. Em julho de 2023, DeVito doou $500 mil para um hospital em Nova Jersey. Não qualquer hospital, era o hospital onde ele nasceu, quando se chamava Raleigh Fitkin Paul Morgan Memorial, agora Jersey Shore University Medical Center. A doação de $500 mil não foi uma jogada de marketing. Foi uma forma de retribuir. O hospital havia acabado de ser classificado entre os 5% melhores do país em atendimento clínico. A doação de DeVito ajudou a financiar as necessidades mais urgentes dos pacientes. Robert Garrett, CEO da Hackensack Meridian Health, elogiou-o por compreender o verdadeiro poder da generosidade. Ele foi discretamente afastado de alguns papéis. O filme afirma que ele começou a se manifestar sobre pessoas com deficiência. Questionando por que Hollywood ainda se apega a padrões de beleza restritos, o filme chega a alegar que produtores o pressionaram a se submeter a procedimentos experimentais para parecer mais normal. Nenhuma dessas alegações foi confirmada por fontes confiáveis. Mas essa ideia nos faz pensar qual é o verdadeiro preço da integridade no mundo do entretenimento. Seu apoio a hospitais infantis que tratam doenças ósseas tornou-se uma missão pessoal. Viver com a doença de Fairbanks não é fácil. Ela causa dor nas articulações, rigidez e artrite precoce. DeVito teria escondido a doença por anos, superando a dor enquanto continuava atuando, dirigindo e produzindo. Recentemente, no entanto, ele começou a falar abertamente sobre o assunto, não apenas por si mesmo, mas também por crianças que não podem pagar pelo tratamento ou não tem ninguém que as defenda. Ele quer mais pesquisas, ele quer um atendimento melhor e quer que Hollywood pare de fingir que apenas um tipo de corpo deve estar na tela. Ele publicou uma mensagem online, não um pedido de desculpas, apenas honestidade. Mantenho tudo o que disse. Eu disse que ele escreveu. Às vezes a verdade é difícil de ouvir, especialmente sob os holofotes. A publicação só piorou a situação. Começaram a surgir relatos de que algumas de suas próximas aparições haviam sido canceladas ou adiadas. Nenhum anúncio oficial foi feito, mas rumores de uma suposta lista negra começaram a circular. Jimmy Kimmel, tentando amenizar a situação, divulgou seu próprio comunicado.
Só tenho respeito pelo Danny. Espero que um dia possamos rir disso, mas o estrago na lenda já está feito. Apesar de toda a polêmica, Danny DeVito não desapareceu. Ele continua trabalhando, continua criando aos 79 anos, produzindo uma série documental esportiva chamada Game Set para o Prime Video. É um projeto familiar, coproduzido por seus filhos, Jake e Lucy. DeVito diz que é um fã de esportes à sua maneira peculiar. É um tipo diferente de programa para ele, mas isso faz parte do seu charme. Ele nunca se limita a um único estilo. E, claro, Tim, It's Always Sunny in Philadelphia. Frank Reynolds está no elenco desde a segunda temporada, em 2005. A série estava em baixa na época e a chegada de DeVito mudou tudo. Sua energia caótica e timing perfeito o ajudaram a se tornar um sucesso cult quase 20 anos depois. Ele ainda está lá. Ele trama, grita, sai rastejando do sofá e o público ainda o adora.